Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos compreender a nossa insignificância diante do Criador. É extremamente importante entendermos isso. Precisamos ser humildes, na realidade, reconhecermos que somos miseráveis e que dependemos inteiramente dele. E que nossas vidas, na realidade, é para sermos instrumento e expressão da sua vontade. Vivermos na sua vontade é, na realidade, reconhecermos que precisamos dele, que dependemos dele, dependemos da sua vida, da sua misericórdia, da sua graça, não só para viver, mas para revelar suas virtudes ao mundo. As palavras que a gente vai ler hoje, lá em Daniel 4, de 35 e 36, diz assim: é sobre, na questão, o reconhecimento de Nabucodonosor da sua insignificância diante de Deus, diante de tudo aquilo que ele é. Ele, na sua arrogância, achou que era um ser superior, mas Deus mostrou-lhe que não, que era como um ser humano, normal, miserável. E, na realidade, ele ficou abaixo, porque ele viveu um tempo como um animal, comendo grama, e não reconhecendo e não raciocinando. Nós lemos isso e diz assim: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselhos e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Isto lhe ocorreu depois de ter reconhecido a sua insignificância, ou seja, que era nada diante do Criador. Enquanto houve a arrogância, lhe foi tirado este privilégio e afastado dos seres humanos. O que nós precisamos entender? Jesus começa muito simples: queremos conhecer a Deus, o reino de Deus, a sua vontade. Ele não só foi expressão disto, nos ensinando e nos conduzindo, mas também nos mostra a nossa miserabilidade diante da natureza humana de poder ou de ser incapaz de fazer algo de bom. Por isso, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, aquela pessoa que reconhece a sua insignificância, a sua incapacidade de fazer algo de bom, de ter algo de bom para oferecer a Deus. Precisamos entender que Deus nos deseja fazer a imagem do Filho, nos capacitar, compartilhar conosco da sua natureza, dar na sua vida, para que a gente viva neste mundo expressando a plenitude do ser humano que ele planejou, sendo o ser espiritual que ele nos faz. Ele nos chama para a sua vida, ele nos chama para o seu viver, ele nos chama para o seu querer, para sermos instrumento e expressão da graça de Deus, da misericórdia, das suas virtudes, ou seja, revelarmos compaixão, bondade, benignidade, gentileza, reconhecendo que somos incapazes de nós por nós mesmos, além de fazer qualquer coisa boa, capazes de até mesmo de nos salvar e nos reconciliar com o Criador. Dependemos dele inteiramente. Dependemos da sua graça, dependemos do que ele fez por nós, da obra de Cristo na cruz. Nós podemos fazer alguma coisa somente na dependência dele. Podemos revelar bondade somente na presença dele, somente estando nele. Por isso ele nos chama para vivermos a sua vontade, para conhecermos a ele, conhecer o que ele planejou, o que ele desejou para nós. Por isso ele enviou o seu Filho, não só para nos reconciliar com ele, mas para que ele fosse exemplo, modelo de como nós devemos viver neste mundo, a partir da obra que ele realiza. Não se trata do nosso empenho
de fazermos para alcançar, mas de compreendermos que Ele nos fez à imagem de seu Filho, que nos criou e nos fez como seu Filho. Deu-nos da sua mente para que nós vivamos neste mundo como seu Filho. Por isso Jesus nos chama para sermos seus discípulos. E para sermos discípulos, precisamos negar a nós mesmos, tomarmos a sua cruz e seguirmos o seu modelo. É assim que seremos conduzidos na vontade de Deus, é assim que expressaremos Cristo ao mundo e manifestaremos o Pai. Tornaremos o Deus invisível, visível diante das pessoas. Por quê? Porque nós recebemos da vida eterna e a vida eterna está em, à medida que caminhamos, conheçamos o Pai, conheçamos da sua vontade e conheçamos a Jesus Cristo, para vivermos como Ele. Não uma religiosidade e não na nossa arrogância, mas na nossa inteira e total dependência do Criador. Que a gente possa entender, compreender estas coisas e nos sujeitarmos à vontade de nosso Deus e nosso Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.